E aí, meu amigo, tudo certo? Beleza? Vamos aqui para mais uma super videoaula com seu professor de biologia, professor Roque Alves. E na aula de hoje vamos começar uma nova ciência. Que ciência é essa, professor? Essa ciência é a bioquímica ou bioquímica celular. Bem, você sabe o que estuda bioquímica? Então é o seguinte, você sabe muito bem, já aprendeu que um ser vivo no planeta Terra é formado por unidades menores chamadas de células. Certo? E a bioquímica celular é uma ciência que procura estudar quais são os componentes químicos que formam as células. Você sabe que a célula é formada por membrana plasmática, citoplasma, núcleo. Então a bioquímica ela procura estudar do que é feito o núcleo, do que é feito o citoplasma, quais são os componentes químicos que são responsáveis pela construção dessas unidades chamadas de células. Certo? Então a bioquímica ela não vai só classificar, vai estudar quais são esses componentes, certo? Mas vai estudar quais são os processos químicos envolvidos, na célula, ali nos seres vivos. Então, lembra disso. A bioquímica é uma parte da biologia que estuda, os processos químicos que existem nas células e as células que constroem os organismos, beleza? Bem, a bioquímica ela divide os componentes que formam as células em dois tipos. Então, presta atenção. Nós temos os compostos chamados de compostos orgânicos. O que é um composto orgânico? É um composto que possui carbono na sua constituição. Então, presta atenção nisso daí, Todo composto, que vem de um ser vivo, já foi um ser vivo ou é produzido por um ser vivo, ele é feito de carbono. E o carbono é o constituinte de todos os compostos orgânicos, certo? Então, além dos compostos orgânicos, quais são esses compostos orgânicos? São esses daqui, ó. Nós temos os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. Então todos esses compostos que você está vendo aqui, eles são compostos chamados de compostos orgânicos porque possuem carbono na sua constituição, certo? E assim, com o passar das aulas de bioquímica, nós vamos estudar cada um desses compostos orgânicos separadamente, beleza? Então, além da célula ser formada por compostos orgânicos, que são esses daqui que você está vendo, a célula também ela possui os chamados de compostos inorgânicos. O que são compostos inorgânicos? São compostos que não possuem carbono na sua constituição, certo? E quais são esses compostos inorgânicos? Nós temos aí a água e os sais minerais, certo? Então, preste atenção, que a bioquímica, ela estuda quais são os componentes químicos que formam as células, certo? E as células, elas são constituídas por dois tipos de compostos. Os compostos orgânicos, que são aqueles que eu mostrei, que possuem carbono na sua constituição, os carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e os ácidos nucleicos. E os compostos inorgânicos, que são esses compostos que não possuem carbono na sua constituição, que são a água e os sais minerais. Tudo bem? Beleza. Então a gente vai começar estudando a bioquímica através dos compostos inorgânicos. Então, além dessa introdução à bioquímica que eu estou fazendo aqui, nós vamos começar a estudar a água, que é o primeiro componente, certo? Mas presta atenção aqui, ó, olha só esse gráfico interessante, mostrando qual a porcentagem de cada um dos compostos orgânicos aí que constroem os seres vivos. Perceba que 70% da célula é constituída por um composto inorgânico, que é a água, que é esse que a gente vai falar agora, certo? Em segundo lugar, nós temos um composto orgânico, que são as proteínas, que existe uma proporção de 15% nas células, seguido dos ácidos nucleicos, com 7%, os carboidratos, em 3%, lipídios, 2%, sais minerais, 2% também, certo? E os outros aí constituem as vitaminas e outros componentes. Beleza? Então perceba aí, ó, se alguém perguntar para você qual o componente que existe a maior quantidade na célula, você vai responder o quê? A água, que é um componente inorgânico. Mas qual é o componente orgânico que existe maior quantidade na célula? São as proteínas, beleza? Então, olha esse gráfico e perceba a porcentagem de cada um desses componentes aí na estrutura dos seres vivos, beleza? Muito bem, então vamos começar a bioquímica, vamos começar estudando sobre os componentes inorgânicos e a aula de hoje é sobre a bioquímica da água, onde a gente vai aprender por que a água é tão importante, para as células, para os organismos, quais são as propriedades que a água possui, que faz com que essa substância seja tão importante para a vida no nosso planeta. Beleza? Então vamos nessa.
É o seguinte, né? A água ela é um bioindicador de biodiversidade. Perceba aqui nessa imagem que quanto maior a quantidade de água que existe em um ambiente, maior a probabilidade de existência de vida, certo? Então você perceba aqui que num deserto, por exemplo, a umidade é muito baixa, a quantidade de água, seja no ar, seja no solo, é muito pequena. Isso faz com que a biodiversidade diminua muito, ou seja, a água ela é um determinante da biodiversidade, né? Ela possibilita a existência de vida, certo? Então, ó, perceba aqui, você tem um ambiente muito seco. Agora, os ambientes mais úmidos, como as florestas tropicais, por exemplo, como a floresta amazônica, a Mata Atlântica, por que elas têm uma biodiversidade tão grande? É porque você tem uma maior quantidade de água nessa região. E a maior quantidade de água determina uma maior biodiversidade, uma maior quantidade de seres vivos podem existir por causa da presença de água. Então, a primeira característica da água que você vai aprender hoje é essa, né? Que a água é um bioindicador de diversidade biológica. Quanto mais água, maior a quantidade de espécies, de seres vivos numa determinada região, beleza? E olha só, a quantidade de água nos seres vivos pode variar de acordo com alguns fatores. O primeiro deles é a idade. Você sabia que quanto maior a idade de um ser vivo, menor a quantidade de água que ele tem, certo? Então perceba essa imagem aqui, ó, uma pessoa jovem, uma pessoa mais nova, né? O que vai determinar as rugas, todas aquelas características aí prejudiciais que acontecem na velhice, um desses fatores é porque a água, a retenção de água vai diminuindo com o passar da idade. Então você, com o passar da idade, né, você vai diminuindo a capacidade de reter líquido e e vários processos vão ser prejudicados, beleza? Então perceba aí, ó, que a quantidade de água ela pode variar com a idade. Quanto maior a idade, menor a quantidade de água. A quantidade de água também ela pode variar de acordo com a espécie. Ou seja, existem espécies que possuem uma porcentagem maior de água no organismo e outras uma quantidade de água menor, certo? Por exemplo, no ser humano nós temos cerca de 63% de água. Isso varia, né, de um ser humano para o outro. Mas alguns animais, como esse aqui, como as águas vivas, por exemplo, né, o próprio nome já fala, água viva, o corpo dela pode ser constituído de até 98% de água. Ou seja, a água ela pode variar, além da idade que nós falamos, de acordo com a espécie. Existem seres vivos que possuem um percentual de água maior e outros seres vivos que possuem um percentual de água menor no organismo, como é o caso nosso em relação aí às águas vivas. E a quantidade de água também ela pode variar de acordo com a atividade metabólica, ou seja, com o metabolismo. Para você que não sabe o que é metabolismo, são as reações químicas que acontecem no organismo. A quantidade de reação química, né, dentro de um organismo, nós chamamos isso de metabolismo, certo? Então, por exemplo, quanto mais reações químicas um determinado órgão, uma determinada parte do corpo faz, maior o percentual de água que esse órgão vai ter, certo? Perceba que, por exemplo, nós temos aqui uma tabela mostrando alguns órgãos, né, algumas estruturas de organismos e como que o percentual de água varia para cada uma delas. Perceba aqui, ó, o encéfalo de um embrião tem cerca de 91% de água. Por quê? É um órgão que está, né, fazendo muitas reações químicas, tem uma atividade muito grande. Então, preste atenção, quanto maior a atividade, quanto maior o número de reações químicas que um órgão possui, maior a necessidade de água que esse órgão vai possuir. Por exemplo, o tecido muscular, como você está vendo, ele tem 83% de água, os músculos, porque os músculos estão trabalhando o tempo todo, né? Estão contraindo o tempo todo, então é necessário que você tenha uma grande quantidade de água nesse órgão. Os pulmões, 70%, os rins, 60%, são os órgãos aí que têm a maior quantidade de água no nosso organismo. Mas preste atenção aqui, ó, perceba os ossos. Os ossos não são órgãos que têm um intenso metabolismo, né, que são uma estrutura de sustentação, de proteção, certo? Então perceba que os ossos têm uma quantidade menor de água, 13%. O dente, por exemplo, aqui, né, ele não tem uma quantidade, um número de reações químicas muito grande, então a quantidade de água diminui, certo? Então preste atenção no que eu falei agora, que a água ela pode variar através desses fatores. Quais são? A idade, certo? A espécie,
beleza? E atividade, ou seja, a quantidade de reações químicas que um determinado órgão realiza, certo? Ele vai precisar de uma quantidade maior de água para realizar isso daí, certo? Bem, é o seguinte, então vamos falar agora sobre quais são as propriedades da água que fazem com que essa substância seja tão importante. E a primeira delas é o fato da água ser uma molécula polar. Você sabe o que é uma molécula polar? Certo? Então preste atenção. Você pode ver, por exemplo, uma pilha, por exemplo, ela tem dois polos, certo? Polo positivo e negativo. É igual à água. A água, além de ser uma molécula polar, ela é uma molécula bipolar, que ela tem cargas elétricas positivas e negativas. Você sabe muito bem que a água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, onde o hidrogênio ele tem carga elétrica positiva e o oxigênio carga elétrica negativa. Ou seja, qualquer substância que tenha carga elétrica, seja ela positiva ou negativa, ela é atraída pela água. Um macete para você, meu amigo, lembra disso, a água é uma molécula carente, certo? Ou seja, a água gosta de se ligar com outras substâncias. Por quê? Como ela tem carga elétrica positiva e negativa, ou seja, ela é bipolar, ela tem essa capacidade de se ligar em qualquer tipo de substância que tenha carga elétrica livre, seja ela positiva ou negativa, beleza? Certo? Muito bem. A água também ela é conhecida como o solvente universal das substâncias. O que é isso, professor? O que é um solvente? Um solvente é uma substância que vai dissolver, que vai quebrar as coisas, certo? Então a água ela é um solvente de todas as substâncias polares. Todas as substâncias que têm carga elétrica livre, seja positiva ou negativa, a água, além de se ligar a elas, ela tem a capacidade de quebrar a substância, de dissolver as substâncias, certo? Muito bem, você já deve ter passado pela situação na sua casa, por exemplo, quando sua mãe manda você lavar a vasilha, para facilitar a lavagem da louça lá, você enche a panelinha de água para depois sair a água com mais facilidade. Por que isso? Porque a água ela é o solvente da substância, ela dissolve as coisas. Então ela é o solvente das substâncias, né, que são polares também, certo? Lembra disso. Tem uma coisa muito importante na bioquímica que você tem que entender. Semelhante dissolve semelhante. Então, substância polar dissolve outras substâncias polares, certo? Muito bem. E a água também, né, através dessa constituição iônica dela ter essas cargas elétricas positivas e negativas, ela forma ligações muito fortes com as outras moléculas de água. Existe uma ligação que existe, como você pode ver na imagem aqui, chamada de pontes de hidrogênio. Então preste atenção, essas chamadas de pontes de hidrogênio são ligações que existem entre as moléculas de água, onde o átomo de hidrogênio positivo se une com o átomo de oxigênio de uma outra molécula negativa. Certo? Lembra disso, os opostos se atraem, certo? E essa ligação, que são as pontes de hidrogênio, são ligações muito fortes, né? Que você vai entender depois, que fazem com que a água ela permaneça sempre, ela seja difícil de mudar de estado físico por causa dessas ligações fortes que existem entre as moléculas de água, chamadas de pontes de hidrogênio, certo? Muito bem, então lembra aí, ó, a água é uma molécula bipolar, tem carga elétrica positiva e negativa. A água é uma molécula carente, ela gosta de se ligar às outras substâncias polares. A água é o solvente universal das substâncias, ela dissolve todas as substâncias que são polares praticamente. E a água, ela também possui essas ligações fortes, chamadas de pontes de hidrogênio, né, que são essas ligações que existem entre o hidrogênio de uma molécula de água com o oxigênio de uma outra molécula de água. Certo? Um dos fenômenos muito interessantes que existem, né, que essas propriedades da água possuem, é a chamada de tensão superficial. Você já deve ter visto um inseto andar por cima da água desse jeito. Como que o inseto consegue fazer isso? Ou você conseguir fazer uma coisa como essa, colocar um clips ali. Por que em cima da água? Por que esse clips ele não vai afundar? Por causa de um fenômeno chamado de tensão superficial, que é uma outra propriedade da água. Como que funciona isso, professor? Como que se forma essa chamada de tensão superficial? O que é tensão superficial? Tensão superficial é uma película que forma na parte superior do líquido. Isso é causado porque a água que está na superfície, na parte de cima ali, ela vai ter uma ligação mais forte entre as outras moléculas.
Porque a água que está na parte de baixo, ela vai se ligar com a água em todas as direções. Porém, quando essa água está na superfície, né, ela vai criar uma tensão mais forte, porque ela não tem outras moléculas para se ligar em cima. Então ela vai se ligar mais fortemente com essas moléculas que estão embaixo e do lado, criando essa chamada de tensão superficial, que é uma outra característica da água, que permite com que a água, né, forme as gotas, aquelas formas características da água, se deve à chamada de tensão superficial, certo? Que permite com que muitos organismos possam ficar em suspensão na água, né, como zooplâncton, fitoplâncton, micro-organismos que ficam ali por causa dessa propriedade da água chamada de tensão superficial. Beleza? Bem, eu falei para você que a água ela é uma substância polar, né, que dissolve praticamente, ela é chamada de solvente universal. Ela dissolve boa parte das substâncias que existem no planeta. Mas existem substâncias que não se dissolvem em água. Você sabe muito bem. Que exemplo de substância? O que não dissolve em água? Você sabe muito bem que o que não dissolve em água é o óleo. Então perceba aqui, ó, o óleo, você pode perceber que o óleo não se mistura com a água. Por que o óleo não se mistura com a água? A água, professor, não é o solvente universal? Então, ela é solvente universal porque ela dissolve outras substâncias polares. O óleo é uma substância apolar. O que é isso? Eu vou ensinar para você quando falar sobre lipídios, mas vai aprendendo. Uma substância apolar é uma substância que não tem cargas elétricas livres. Ela não é positiva nem negativa. Então não existe a capacidade como que a água consegue se ligar ao óleo. Não liga, porque a água é polar e o óleo é uma substância apolar, certo? Então lembra disso. Semelhante dissolve semelhante. A água, como é polar, ela vai dissolver outras substâncias polares. O óleo é apolar, por isso que ele não se dissolve em água. Professor, mas como que o óleo se dissolve? Em outras substâncias apolares. Semelhante dissolve semelhante. Então presta atenção nisso, que é uma coisa muito importante dentro da bioquímica da água para você entender. Certo? Muito bem. Essas substâncias que se dissolvem em água, que têm afinidade pela água, elas são chamadas de substâncias hidrofílicas. Hidrofílica quer dizer o quê? Amigo da água. São substâncias que são amigas da água, certo? Você consegue se ligar a essas ligações positivas ou negativas que existem na molécula de água. Já o óleo que eu apresentei para você, ele é chamado de uma substância hidrofóbica. Fobia, não gosto. Ou seja, o óleo ele não se mistura com a água. Essas substâncias que não se dissolvem em água são chamadas de substâncias hidrofóbicas, como é o caso do óleo que eu mostrei para você, certo? Bem, um exemplo de substância hidrofílica, como vou dar um exemplo para você aqui, é o sal de cozinha, por exemplo. Você sabe que o sal ele se dissolve em água. Por quê? O sal de cozinha ele é formado por um átomo de sódio e um de cloro, né? Que é o cloreto de sódio. Né? Então quando você mistura sal com água, o que vai acontecer? A água ela vai quebrar o sódio que é positivo, que vai se unir ao oxigênio que é negativo da molécula de água. E o cloro que é negativo vai se unir ao hidrogênio positivo da molécula de água, formando uma substância homogênea, né? Que é quando uma substância consegue se dissolver na água. Então, por exemplo, aí, né, o cloreto de sódio ou sal de cozinha é uma substância hidrofílica, é uma substância que se mistura com a água. Já o óleo que eu mostrei anteriormente é uma substância hidrofóbica, não se mistura com a água pela ausência de cargas elétricas, tá bom? Bem, outras propriedades da água que você tem que entender que são muito importantes. Uma delas é que a água ela tem um alto calor específico. Então preste atenção o que é isso, né? A água ela ganha e perde calor lentamente. Para que a água mude de estado físico, né, ela precisa de ganhar muito calor ou perder muito calor, certo? Por que isso, professor? Lembra que eu falei das pontes de hidrogênio, que são ligações muito fortes, certo? Então, para que você quebre essas pontes de hidrogênio, você precisa, né, de variações de temperatura muito grande. Então algumas propriedades da água, né, o alto calor específico, ele é determinado pelo elevado calor latente de vaporização. Ou seja, a água ela precisa de ganhar muito calor para mudar de estado físico. Você sabe muito bem que para você conseguir ferver a água e fazer com que ela se transforme em vapor, você tem que subir essa temperatura em cerca de 100 graus Celsius.
a nível do mar. Ou seja, com a temperatura alta, para que a água possa mudar de estado físico rapidamente, certo? A água ela possui um elevado calor latente de vaporização, ou seja, ela precisa de ganhar muito calor para mudar de estado físico. E a água também ela tem um elevado calor latente de fusão, ou seja, para que ela possa se solidificar e sair do estado líquido e ir para o estado sólido, que é o gelo, né, ela precisa de perder muito calor, ela precisa de chegar abaixo de zero, com a temperatura que dificilmente você, né, encontra em alguns lugares do planeta. Então preste atenção, por isso que a água é essa substância tão importante. Por isso que a água é um determinante de vida. A água no nosso planeta ela tem que estar no estado líquido. E o fato das pontes de hidrogênio serem ligações fortes fazem com que a água sempre permaneça no estado líquido. Por quê? Não é só a água que não necessariamente a água é um fator importante para a biodiversidade. A água no estado líquido é muito importante. Então, de 0 a 100 graus, a água ela se encontra no estado líquido, que é um estado fundamental para a existência da vida no planeta. E é por isso que muitos cientistas buscam em outros planetas a possibilidade, a existência de água no estado líquido, porque essa água no estado líquido é fundamental para a possibilidade e a existência de vida, certo? Então perceba aqui, ó, nessa imagem, mostrando o calor específico da água em relação a outras substâncias como álcool, como alumínio, como ar, o carbono. Então presta atenção, quando você joga, por exemplo, uma garrafa de água no chão, uma garrafa de álcool no chão, qual que vai mudar, qual que vai evaporar mais rápido? A água ou o álcool? O álcool. Sabe por quê? Porque o álcool ele tem um calor específico menor, a água tem um calor específico maior. Ou seja, para que a água mude de estado físico, é muito mais difícil do que o álcool, entendeu? Por isso que a água é tão importante, certo? Uma outra coisa que é muito importante na água é o fato da água ela ser meio para as reações químicas. Preste atenção, meu amigo, toda e qualquer reação química feita biologicamente, ela acontece em meio à água. Por exemplo, grande parte das reações químicas que acontecem na célula acontece aonde? No citoplasma da célula, certo? Que é aquela região basicamente feita de água, onde as organelas estão ali dentro fazendo as reações químicas. Ou seja, para que haja reação química, é necessário água. Sem água, não existe meio para as reações químicas. A água é um importante fator para que as reações químicas aconteçam. Sejam as reações químicas de hidrólise, né, de quebra, certo? Ou as reações químicas de hidratação, ou seja, para que haja reação química, certo? Você precisa que essa reação química, né, esteja em meio à água, isso no caso das reações químicas que acontecem nos organismos, beleza? Então é por isso que é tão importante você estar bem hidratado para que as reações químicas do seu organismo aconteçam da melhor forma possível, certo? Bem, uma outra característica da água muito importante são duas forças chamadas de coesão e adesão. E o que é isso? Coesão é a capacidade que a água tem de se unir a outras moléculas de água, como eu já disse para você, através das chamadas de pontes de hidrogênio, que são aquelas ligações fortes. E o que é a adesão? É a capacidade dessa água de se ligar, se unir a substâncias sólidas, a superfícies sólidas que têm carga elétrica livre, certo? Então, por exemplo, quando você joga uma água na parede, por exemplo, ela vai escorrer pela parede porque essas cargas elétricas ali vão permitir com que isso aconteça, certo? Então essas duas forças aí, a coesão, que é a união entre as moléculas de água, e a adesão, que é a capacidade que a água tem de se ligar a superfícies sólidas, são fundamentais para a existência da vida e para constituir, né, uma outra característica da água chamada de um fenômeno chamado de capilaridade. A capilaridade é a junção da coesão e a adesão que permite com que a água ela possa circular através de vasos, né, dentro dos organismos. Por exemplo, você sabe que a água circula no seu organismo, principalmente no sangue. E o sangue ele é riquíssimo em água. E o sangue circula através de artérias e veias. Isso por causa desse fenômeno da capilaridade, certo? Que é essa união das forças de coesão e adesão que permite com que a água possa ser transportada. Não só através das nossas artérias, das nossas veias. Também pelas plantas, por exemplo, né? Você pode perceber que a água ela sobe das plantas por causa desse processo chamado de capilaridade. Existe uma teoria chamada teoria de Dickson, que eu vou ensinar para você quando falar sobre o reino vegetal, que ele fala o quê?
Como as folhas lá em cima da árvore, elas estão perdendo água através da transpiração, então todo o bloco de água que está ligado desde o solo consegue subir através da planta, através desse processo chamado de capilaridade. Então a capilaridade é fundamental para que a água seja transportada pelos organismos, seja animal ou seja vegetal. É o que possibilita, por exemplo, você tomar um refrigerante, igual você está vendo aqui, e a água subir pelo canudinho. Certo? É a mesma coisa que acontece com a planta, só que ao invés de você estar sugando, a planta está transpirando lá em cima, está perdendo água. Então toda essa água sobe através desse canudo aqui, através desse processo que é a capilaridade, que é o mesmo processo. Beleza? Muito bem. Então perceba aí que na aula de hoje nós falamos sobre a introdução da bioquímica, o que é a bioquímica celular, que é essa ciência que estuda os componentes que formam as células. Nós aprendemos que as células elas podem ter dois tipos de componentes, orgânicos e inorgânicos. Orgânicos são os componentes que possuem carbono. Quais são eles? Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. E os componentes inorgânicos são aqueles que não possuem carbono na sua constituição. Quais são eles? Água e sais minerais. Nós aprendemos várias propriedades da água, como o fato da água ser polar, ser o solvente universal das substâncias, ser meio para as reações químicas. Nós vimos que a água pode variar de vários fatores através da idade, da espécie e do metabolismo, certo? Nós vimos que semelhante dissolve semelhante, certo? Então eu espero que você tenha entendido um pouquinho sobre introdução à bioquímica e sobre a bioquímica da água, tá bom? Professor Roque, para tirar suas dúvidas aí dentro da área da biologia, mais precisamente da bioquímica dessa vez, beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, dá um like aí para dar aquela força, valeu? Até mais, um grande abraço.